No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre febre maculosa, um assunto que tem estado na pauta e nós precisamos entender melhor o que é isso, né? Como prevenir. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. Para falarmos sobre esse assunto, nós vamos receber 2 médicos infectologistas que já estiveram aqui no Viva Saúde. Eu quero receber aqui, então, o doutor... deixa eu ver se eu acerto, doutor. Péricles Brasil Espartalis Júnior. Perfeito, né? Boa noite. Já devia ter decorado esse nome. Eu acho que não é tão difícil assim, né? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. E o doutor Rogério Sobrosa de Mello, que também é muito bem-vindo aqui ao nosso muito espaço. Obrigado. Vamos falar sobre esse assunto. Aliás, sempre que surge um assunto assim na pauta, né, um problema que muita gente tem dúvida, que fica com aquelas interrogações, a gente chama os infectologistas, né? É isso mesmo? Sim, sim. As doenças infecciosas, elas têm essa característica de que você não tem uma doença que seja sempre prevalente, né? Vão surgindo doenças com o passar do tempo diferentes, né? E assim, né? Tudo muito rápido, né? A gente precisa entender e aí as pessoas ficam meio que querendo saber mais, né? Por isso a gente trouxe esse assunto à pauta, né? É verdade. Eu acho que essa questão que a mídia trouxe, né, é um assunto que, por incrível que pareça, já é conhecido aqui na nossa região. Nós temos casos, tivemos casos, temos casos e teremos casos, né, de febre maculosa, doença de Lyme, assim por diante, doenças transmitidas por carrapatos, né, que acho que depois acho que é o assunto, né, que nós Sim. vamos debater, mas não é tão novo para a gente, né? Mas a mídia trouxe esse assunto e eu acho bem importante que a gente esclareça a população. Né? Sim, informação é sempre bem-vinda, né? Vamos começar, então, com aquela pergunta mais básica, né? O que é a febre maculosa? Bem, a febre maculosa, ela é uma doença, então, causada por uma bactéria. Essa bactéria se chama Rickettsia, né? E a Rickettsia, ela é transmitida através do parasitismo do carrapato na pessoa, ou no animal, né? Nos animais também ocorre febre maculosa, né? Então, muitas vezes, carrapatos, eles vivem no ambiente em animais e quando o homem, ele invade esse ambiente ou tem contato com o animal ou com o ambiente, ele acaba também sendo parasitado e nesse parasitismo acaba se transmitindo essa bactéria que vai causar a doença. É uma doença, então, que vai causar um quadro febril, que tem uma gravidade variável, mas que na região sudeste, principalmente do Brasil, tem uma gravidade muito alta, né? Então, com uma mortalidade maior do que 40%. Todo ano eles têm essa mortalidade. Assim, a pessoa que pega a doença, a febre maculosa, tem um risco muito grande. Por que ela é regionalizada? Assim? Por que se fala que na região sudeste? Antigamente não se sabia bem por que isso ocorria, mas a gente sabia o seguinte, que aqui na região sul a mortalidade era praticamente zero, mas na região sudeste a mortalidade era super alta. E hoje se sabe que, na verdade, existe mais de uma Rickettsia que causa febre maculosa. Aqui a gente tem a Rickettsia parkeri, né, que é uma cepa específica aqui da região, que a gente chama de cepa da floresta atlântica, né? E essa Rickettsia, ela causa uma doença de muito menor gravidade. E lá tem a Rickettsia rickettsii, né, que causa uma doença que é a Rickettsia mais comum, que causa a febre maculosa e que é bastante grave. E só complementando, o doutor Rogério colocou muito bem, a gente sabe que nos Estados Unidos, né, foram identificados no mundo, de maneira geral, mais de 900 espécies de carrapato. No Brasil, 70 praticamente bem conhecidas que podem transmitir doenças, né? E quando a gente fala em transmissão do carrapato, de doenças pelo carrapato, como um vetor, tem algumas informações interessantes. Por exemplo, quando a gente fala em febre maculosa acidental, né? Ou seja, é o homem que às vezes invade um ambiente de mata sem proteção adequada, né? O carrapato vem, fixa na pele num período de mais 4 horas, estando infectado, e pode haver o início
da doença, vamos dizer assim, né? Então a gente praticamente tem 70 espécies no Brasil, dessas conhecidas, e aí essas variantes, né, de bactérias ali que fazem com que um quadro seja com maior mortalidade, outra menor e assim por diante. Qual é o habitat do carrapato? O Dr. Péricles falou sobre entrar na mata, o Dr. Rogério falou da Mata Atlântica, né? São características assim de locais onde o carrapato se encontra. Ele está lá no ambiente dele, né? E o homem acaba tendo acesso, né? E ele também, por conta das mudanças todas que se faz nos ambientes e tal. Mas qual é o habitat dele? Então, o carrapato, na verdade, ele é um parasita. Então, o habitat dele vai ser o próprio animal que ele está parasitando. E esse animal, por sua vez, vai ter o seu habitat, né? Então, a gente tem, por exemplo, na região de São Paulo, o carrapato estrela predominantemente parasitando grandes animais, né, que são daí o gado, né, eventualmente também animais silvestres, né, e em alguns casos, então menos frequentemente, animais mais domésticos que têm contato com esses outros animais. Mas é raro, por exemplo, muito menos frequente a gente ter, por exemplo, no cachorro, no gato, e sim muito mais frequente a gente ter nos animais que têm contato com o campo lá em São Paulo. Né? As áreas de mata também estão envolvidas, então, nessa transmissão. E nas áreas de mata, daí que a gente vai ter a capivara, por exemplo, como um importante, então, elo epidemiológico, então, nessa cadeia, pelo fato de ser um animal que se desloca bastante, né? E, ao mesmo tempo, outros animais silvestres também podem fazer parte dessa cadeia, né? Mas sempre sendo, então, parasitados pelo carrapato, né? Mas, no caso, por exemplo, das áreas de transição, onde você tem a mata muito próxima de áreas de moradias, você pode ter o envolvimento, então, desses outros animais periurbanos, então, nessa transmissão. Mas esse carrapato que a gente ouve falar, que está no gado, que está no sítio, pertinho da gente, assim, é esse carrapato que Não. É preocupante? Na maior parte das vezes não é o carrapato que predomina nessas localidades aqui em Santa Catarina. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem pouco do carrapato causando parasitose no gado, por exemplo, outras coisas que Não é o carrapato. É o mesmo, não é outro carrapato que outro parasita. carrapato. Mas a gente tem bastante nas áreas de mata. Né? Então, a gente tem o contato com as áreas de mata. Uma coisa importante em termos desse contato é de que, epidemiologicamente, quase a metade desses contatos não são ocupacionais, são contatos de lazer. É a pessoa que entra por lazer na área de mata. Faz uma trilha, vai passar um trilha, final de semana. Pescar, né? Acampar. Exatamente. Então, é um pouco diferente de outras doenças tropicais, assim, que muitas vezes você tem a pessoa que trabalha lá naquela região, e aí hoje nós temos essa peculiaridade em relação à febre maculosa, que é a pessoa que entra recreativamente, né? Exatamente, a recreação adentrou, né? Hoje, antigamente, dificilmente você tirava um final de semana para ir à serra ou algo assim, né? Hoje isso facilitou muito a questão de estrada, Sim. hospedagem, então acaba sendo algum fator de risco, né? Então, e lembrando só que o hospedeiro, um dos que mais pode ter a função de hospedeiro mesmo na nossa região é a capivara. Então, a capivara, né? O doutor Rogério falou do animal silvestre, e a capivara, ela se enquadraria nessa categoria de animal silvestre. Sim. Mas, no nosso caso, tubarão e região aqui, ela acaba meio que sendo um animal urbano. Exatamente. Ela está na beira-rio. Né? As crianças passam pertinho, muitas vezes querendo, né, ver aquele bichinho e tal. As famílias. Ela oferece esse risco em se tratando aqui da capivara que tem um contato mais próximo com quem desde está que na a pessoa cidade? tome os cuidados adequados, né? Então, ao entrar em contato com o ambiente onde está a capivara, que é ali, por exemplo, na grama que fica próxima do rio, ali outras coisas assim, né? Que ali pode ter o carrapato, né? Porque entrar em contato com a capivara diretamente, dificilmente a pessoa vai entrar em contato, né? Sim, Não é sim, um mas animal aquele- muito dado assim, né? É verdade. Aquele habitat dele. Principalmente quando tem os filhotes. filhotes, né? Exatamente. Mas, assim, você pode entrar em contato, eventualmente, com aquela área, com grama alta, outras coisas assim. Então, existem modos de você prevenir isso. Primeira coisa, manter ali
aquela beira-rio bem cortada, a grama mais baixa, diminui a probabilidade do carrapato conseguir parasitar uma pessoa, porque não vai estar na altura adequada para chegar na pele da pessoa. Sim. Utilizar calçados é importante, a pessoa não vai entrar descalça na grama ali, por exemplo, que daí pode ter um risco maior. Com a pele, né, com a pele exposta, né? Sempre que possível, tá utilizando roupa que cubra a parte da pele que vai se expor, né? E utilizar o repelente de inseto. Hoje o repelente seria uma coisa extremamente necessária para a gente sair de casa. E tanto para a eficaz. questão da dengue, né? E hoje mais a questão da febre maculosa, né? Então, hoje a gente tem que pensar no repelente como uma forma de proteção necessária, né? E quando a gente fala em repelente, sim, ele protege, sim. Né, principalmente que tem a substância DET-icaridina. Eu vou arriscar. E é icaridina o nome desse negócio aí que eu lembrei. tem essa substância. Tem essa substância característica que repelente. funciona exatamente. Então tem que E procurar repele lá. realmente. Sim, então ele é fundamental para pessoas que têm risco de exposição ou trabalham em regiões assim, e ele funciona. Então, E quando você vai fazer uma atividade recreativa, né? Exato. Naturalmente nessas áreas também. O repelente. Exato. E até o tecido, né, da roupa, de Cor, certa né? forma. Inclusive eles comentam uma coisa chamada Sim. de coloração, né? Usar roupas menos escuras, né? Mais claras, que você consegue visualizar daí o aparece carrapato. mais o Isso. carrapato. Né? Mas quando você tira, naturalmente, mesmo que o carrapato parasite você por cima da roupa, a hora que você retirar a roupa, ele acaba saindo junto com a roupa, né? Então, Porque isso aí ele tem também- que ficar 4 horas em contato com a pele. Exatamente. Se ele ficar menos de 4 horas, ele não consegue fazer a transmissão dessa bactéria. Mas a pessoa não sente que Não. ele está ali? Não, pior que não. Muitas vezes não. Assim, 70% das pessoas que têm febre maculosa lembram de ter percebido que foram parasitadas por um carrapato. Mas tem 30%, quer dizer, quase um terço das pessoas que têm febre maculosa não perceberam quando foram parasitadas pelo carrapato. Eu lembro que já vi pessoa com carrapato, chegar com carrapato e dizer, isso aqui é um carrapato para a pessoa. E a pessoa tá ali. Está Nem ali, é uma percebeu. manchinha na Fixo. pele da pessoa, para ela é uma mancha. Gente, sutil ele, né? E aí vem essa questão da experiência, às vezes, de um atendimento, um médico que tem esse conhecimento básico de conseguir colocar a história epidemiológica. É fundamental para isso. Porque muitas vezes o paciente ele não percebe. Né? E dependendo da fase em que se encontra uma manifestação clínica chamada exantema, que começa em mãos, punho, depois pode vir para troncos. São manchas, doutor? É como se fosse uma alergia e ela não tem coceira, prurido. Né? E se a história epidemiológica não estiver inserida no atendimento desse paciente, fica muito difícil você chegar nessa hipótese diagnóstica Pode de ser febre qualquer maculosa. coisa. Porque ele vai dizer que tem febre, muitas aparecem vezes essas não se percebe. lesões entre o terceiro e o quinto dia, e aí? É uma alergia, talvez um alimento, e passa desapercebido. Agora, jamais, né, assim, a pessoa não poderia pensar em febre maculosa, sabendo que ele veio de uma certa região, teve uma exposição, né, teve febre, tem dor articular, mialgia, dor no corpo, né? Pode ter diarreia, dor abdominal e o aparecimento dessas manchas, né, desse exantema, que depois ele evolui para máculas, né, e pápulas, né, já que pode aparecer isso aí. Então, com esses achados, com essas informações, com alterações no exame físico do paciente e com uma história epidemiológica positiva, você tem que pensar, entre algumas hipóteses, a febre maculosa. Muitas vezes não se leva tanto tempo para poder fazer esse diagnóstico. Né? Aí que Uma coisa que assim, é super importante é justamente a questão do tempo. É isso. A febre maculosa, a média dos óbitos de febre maculosa para a pessoa ir a óbito é 7 dias. Então, não é uma coisa que você possa esperar a evolução da doença para daí. Então, você tem que pegar e começar o tratamento e suspeitar da doença já na fase inicial. E a fase inicial, que a gente chama de fase prodrômica, os sintomas não são tão específicos. Então, o Mas paciente tem começa febre. justamente com febre, com dores no corpo, dor de cabeça, dores nas articulações, muitas vezes, né? Pode ter hiperemia da parte da conjuntiva, que é a parte branca do olho, né? Mas são sintomas bem inespecíficos. Dá Que para lembram, perceber isso, doutor? muitas vezes sim. Né? Esses sintomas vão lembrar outras doenças que são mais comuns. A dengue, a leptospirose. E o que vai diferenciar? Muitas vezes a epidemiologia. A gente tem que saber que o paciente tem que ter entrado nos últimos 14 dias, que é o período até 14 dias, que é a incubação.
né? Ele tem que ter entrado em contato com o carrapato. E ele pode lembrar ou não de ter entrado em contato com o carrapato. Então, pode ser uma exposição que ele foi para uma área onde tinha carrapato, ele foi para uma área de mata, ou ele teve contato com animais silvestres, né? Ou ele pode realmente dizer, não, realmente eu fui parasitado por um carrapato e percebi que tinha um carrapato Ele me identificou, parasitando. né, que poderia ter sido. Exatamente, que em 70% dos casos se identifica. Se identifica, mas tem 30% que não 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 percebe. identificam, E só para a gente complementar essas informações, por que caiu na mídia de uma forma assim tão impactante, né? Eu acredito pela agressividade da doença, né, em si. Que a gente sabe que a partir ali, como o Dr. Rogério colocou, ela libera algumas toxinas, inclusive neurotoxinas, e a pessoa vai causando lesão, tanto de pele, com necrose de pele, órgãos, lesão hepática, lesão Bem renal. agressiva. Coração muito agressiva. E aí, quando você suspeita, já passou ali o tempo de iniciar com a medicação, que pode ser doxiciclina ou clorafenicol nos casos graves, né? Agora, só voltando à questão ali de São Paulo, na mídia, por que levantaram essa questão? Pelas mortes, de uma forma tão rápida, né? Agressiva, visto que a mortalidade, em algumas situações, pode ser mais do que 50%, e que nos últimos 10 anos nós tivemos quase 780 mortes por febre maculosa e 2.100 e poucos casos, né, confirmados nos últimos 10 anos. Então, faça essa proporção, você veja que o negócio é grave, né? E como o Dr. Rogério colocou bem, na medida que você suspeita, você tem que iniciar imediatamente o tratamento da suspeita. Medicação simples, Não esperar uma delas, ter certeza. não se espera. A medicação ela é simples quando é nessa fase inicial. É. Né? Se você pegar as fases mais avançadas da doença, a medicação é uma medicação endovenosa que a gente nem tem aqui, tem que mandar pedir fora. Então, é bem mais complicado você mas é esperar. Também reversível. seria simples, né? Mas a gente não tem aqui. Mas é reversível esse processo. Eu acho que sim. Uma vez não levando a óbito, né? Lógico. Sim. Depende, Mas- como o Dr. Rogério colocou, depende da da fase. fase que você faz o diagnóstico. Se você fizer já na fase tardia, ali no 6º, 7º dia da doença, a mortalidade vai ser alta mesmo com o tratamento. Exatamente. A insuficiência renal, sangramento, lesões cerebrais. Várias complicações. Exatamente. Fora que o paciente, assim, como é uma doença que obstrui os vasos sanguíneos, né? Ela causa infecção da parte das células dos vasos sanguíneos, né? Então ela causa obstrução desses vasos, a pessoa pode perder um braço, uma perna, pode... É grave mesmo. Em crianças e em adultos, há uma diferença ou o risco é o mesmo? Cara, bom, assim, de maneira geral, a manifestação clínica acaba sendo igual, né? O que pode piorar em relação a complicações mais rápidas são o paciente ser portador de algumas doenças de base. Então, ele fazer uso de anticoagulante, ele ser imunossuprimido, tratamento oncológico, ser transplantado, com certeza isso tem impacto no quadro clínico desses pacientes. E uma coisa que pode dificultar um pouco a questão do tratamento na criança é que a medicação que se usa para a febre maculosa, ela teoricamente ela não deveria ser usada em criança. Ela deve ser usada, então, mas só no caso da febre maculosa realmente. Então o pediatra pode ficar com medo de usar porque ela causa problema no esmalte dentário, que são as tetraciclinas, né? Então a doxiciclina, que é uma medicação que a gente usa, normalmente não se usaria em criança. Nesse caso da febre maculosa, se usa em criança, porque o risco é menor do que o benefício, né? Sim. Mas daí o pediatra suspeitar, ele tem que ter um grau de suspeição muito maior. Por exemplo, eu vou dar para um adulto, é tranquilo, eu vou dar uma medicação um pouco efeito colateral. Eu vou dar para uma criança, eu sei que eu vou ter o risco de deixar o dente dela manchado pro resto da vida, né? O que se faz, assim? Qual a conduta que vocês médicos infectologistas indicam, né? Porque a gente tem uma região aqui que tem essa característica de interior, de sítio, né? Como o Dr. Péricles falou, as pessoas elas tendem agora a buscar mais esse ambiente para fugir um pouco do estresse, fugir, né, dessa rotina agitada. O que vocês indicam como médicos para prevenção mesmo? É claro, botar roupa, repelente e tal. Mas a gente sabe que no dia a dia, para conter uma criança, muitas vezes, chegar perto de um ambiente que tem um animal, enfim. Uhum.
assim, além dessa questão naturalmente das roupas, usar bota quando vai pegar uma área com uma vegetação um pouquinho mais alta, né? Você também teria usar o repelente e você teria que escolher melhor assim as áreas onde você vai fazer, áreas que realmente tenham um turismo, mas um turismo um pouco mais consciente, tenham locais adequados para você estar indo, onde você não tenha tanta exposição, né? Então essa exposição a áreas com matas mais fechadas vai ter um risco maior do que uma mata mais aberta. A presença de animais silvestres tem um risco maior do que animais que são domésticos ou que são domesticados ali, né, que são tratados por veterinário e tal, né? Então o risco vai ser menor nesse tipo de situação. Sim. Há algum tipo de controle de pragas nesses ambientes? Se faz algum tipo de controle? E isso é eficaz de alguma maneira? Por exemplo, o meu gado, o meu rebanho, ele é todo controlado, eu coloco uma medicação, enfim, tem pessoas que falam isso, né? Eu não preciso me preocupar porque está tudo controlado. Isso procede? Sim, isso vai diminuir, né, a quantidade de parasitas que podem ter presentes ali nesses animais. E, naturalmente, que se você está, por exemplo, numa fazenda que é um local de visitação pública, que você tem hoje muito esse turismo rural, né? Então, naturalmente que os animais têm que receber esse tipo de tratamento. Isso é uma responsabilidade também do estabelecimento, né? Exatamente. Sem dúvida, isso aumenta a segurança, né, das pessoas que vão lá, que procuram, vão visitar. Mas é eficaz. Sim, Isso que se faz, assim. Eu isso acho que é um acaba... conjunto de medidas que você precisa e cuidados que você tem que ter, né? Então, o repelente é fundamental, usar chapéu, calças, roupas com uma coloração mais clara, não entrar em matas fechadas, né? Então acho que é um bom senso de tudo. E sabendo que principal é você estando nessa área, se você vir a ter sintomas ou aparecimento de febre, como se fosse uma alergia, dor articular, dor de cabeça, mal-estar, e com um histórico de ter visitado a 14 somando dias, tudo né? isso. Uma história epidemiológica, a gente fala. Você tem que procurar um médico e tem que informar ele. ele que teve essa exposição, porque o médico não vai pensar espontaneamente nesse diagnóstico, né? Sim, se tem que ele não trazer a souber história dessa toda, né? Olha, eu exposição, estive lá, tem né? todas essas Porque suspeitas. se a gente esperar, por exemplo, aparecer as lesões de pele, você já está numa Pode fase ser avançada. tarde. A lesão de pele aparece entre o quarto e o quinto dia. Sim. Né? Então, O primeiro sintoma é a febre? primeiro aparece a febre, né? Então, Como é que é essa febre? Ela é costuma parecida ser com... febre alta, né? É uma febre alta, normalmente acompanhada de calafrios também, né? Então, é uma febre que chama bastante atenção, assim. Alta é acima de 39? Acima de 39. Isso aí. Uma prostração, muitas vezes, seguida, né? Uhum. Dores no corpo são bem características, muitas vezes dor abdominal, né? A dor abdominal costuma ser bem presente, a dor de cabeça, mas você não precisa ter todos esses sintomas, né, para você estar procurando o médico, né? Doenças graves ocorrem nesse tipo de exposição. Então, você tem ali tanto a febre amarela, a leptospirose, a dengue em área de mata a gente até não tem. Você falou na área de mata, desculpa. Mas pensando na exposição, que a pessoa começar com sintomas, né? Então tem que lembrar que tem várias doenças graves que ocorrem assim, mas tem a febre maculosa em que o tempo é fundamental para evitar o óbito, né? Os casos que... desculpa, doutor. Não. E só essa questão aí que o Dr. Rogério colocou é muito, muito importante. Então, quando chega um paciente com febre, por exemplo, e ele é atendido por um colega de pronto atendimento, vamos imaginar como se fosse uma foto, né? Então, se ele está estabilizando aquele momento. E, nesses casos, a importância é o que antecede essa foto. E, principalmente, o que é essa exposição de 14 dias anterior, do aparecimento da febre, por exemplo, que é o início da doença. Então, volta a questão e a importância da história epidemiológica desse paciente. É fundamental. E, na medida que o médico consiga correlacionar com essa história epidemiológica, né, ele tem que notificar o caso como suspeita e iniciar o tratamento. Eu ia perguntar, desculpa. Não, e a outra questão que o Dr. Rogério colocou ali das crianças, né, que não é uma medicação recomendada, entra também as gestantes, né, Rogério, nessa questão de falar. Exato. Né, que agora, como você falou, eu acabei linkando, sim. Que é uma medicação que, teoricamente, tem restrições quanto ao uso, né, porém, risco-benefício na condição, né, de gestante. Né? Tem muitas evidências que pode ser que exista risco, porém ainda
um paciente desse aí, o que você vai fazer? Uma gestante com suspeita de febre maculosa. Você não vai usar? Não, eu vai usar sim. Né? Então, são situações que, às vezes, viés de confusão e de complicação. Sim, né, Rogério? sim. O que diferencia o... Antes de fazer essa pergunta, eu quero justamente perguntar sobre esses casos aqui que foram registrados, porque vocês falaram, né, o médico tem que notificar e tal. Então, são casos oficiais de febre maculosa que aconteceram aqui na nossa região. Sim. Né? Acende esse sinal de alerta. Se sabe mais ou menos onde foi essa contaminação, onde aconteceu essa... Isso tem registrado? Isso é registrado? Sim, é registrado. Assim. Aqui a gente teve bastante casos em áreas rurais, assim, né? E teve casos mais no norte do estado. Na cidade aqui não, né? Não, na cidade não. Dentro da registrado. cidade, assim, não. Né? Mas isso não quer dizer que não tenha risco nessas áreas de transição. Aqui, por exemplo, nós estamos numa área que você passa o rio no meio da cidade, ele tem a preservação ali das bordas, das margens do rio, né? Onde você tem a circulação de animais, tal. Ali é uma área de... É uma área que existe de possibilidade. Certo risco, mas existe uma possibilidade. A gente tem que estar atentos a essa possibilidade, né? Então, evitar de se expor desnecessariamente. Sim. Vai andar descalço lá na beira-rio, outras coisas assim, né? Sim. Outra coisa que a gente percebe nos casos daqui é justamente essa questão de que os casos que foram notificados até hoje foram mais de 100 casos em Santa Catarina, né? O ano passado teve 44 casos, né? Nenhum morreu. Então, realmente parece ser uma febre maculosa diferente da febre maculosa lá de São Paulo. Então, é uma doença de uma gravidade muito menor, mas uma coisa que chama bastante atenção é o local da inoculação do carrapato, em que o paciente ele evolui com necrose ali naquele local de inoculação. Então, a área de inoculação ela fica muito evidente depois de alguns dias. Então, começa a evoluir. Isso Isso é uma característica da febre maculosa daqui do sul do Brasil. Não deixa de ser... menos negativo, vamos dizer assim, né? Dúvida, tem uma evidência, né? Eu tenho a perguntar, não tem coceira no local onde o carrapato... Essa é uma pergunta. Quer responder? Porque assim, a maioria dos... Tem dor, normalmente, né? Mas nos casos que a gente viu aqui do sul do Brasil, que tem essa característica em que ocorre necrose ali no local. Agora, Porque para não perceber, né? Provavelmente... Para não perceber a picada. Enquanto o carrapato está parasitando, você não sente dor, nem sente coceira. Ele tem uma linfa ali, né? Ele faz de propósito, né? Ele faz para não ser percebido. Mas agora depois, então vamos dizer assim, depois, ali durante o curso da doença, no caso da febre maculosa aqui do sul do Brasil, a gente tem essa característica de que o local onde estava parasitando fica bem evidente. Né? Enquanto no sudeste não tem isso. Daí é uma coisa a menos para ajudar também no diagnóstico, o que também pode trazer um prognóstico pior. Quando você consegue evidenciar, aqui tinha um carrapato parasitando e fez uma lesão, você vai pensar, o carrapato está envolvido nessa doença. Enquanto se você não tem nenhuma lesão no local, a tendência é a pessoa não relacionar uma coisa a outra, né? Eu pergunto da sensação de coceira, né? Porque, por exemplo, se uma aranha te pica, né? Vai sentir. Também não. Não? Também não. A Loxosceles, que é a aranha mais perigosa, né, que a gente tem, você não sente nada no local da picada. Mas causa lesão de pele grave. Só depois de alguns dias da picada. Doutor. Por outro lado, temos que lembrar que também essa questão da febre maculosa, né, que parece na região sul aí, pode aparecer uma lesão característica, e não pode esquecer do Lyme, que é a doença de Lyme, que é transmitida por um outro carrapato, né, com uma outra bactéria, Borrelia burgdorferi, e que essa sim faz uma lesão, uma úlcera com, como é que chama? Um pouco mais parda. Uma lesão inflamatória ao redor, que parece um alvo, assim. Isso, que fica mais fácil de você identificar também. Então, mas ela não tem esse risco de... essa gravidade. Tem gravidade, mas ela é bem menos, vamos dizer assim, ela não tem essa gravidade a curto prazo, assim, ela causa problemas mais sérios, mas é mais a médio e longo prazo. Mas também entra no diagnóstico diferencial. Sim. Então, por isso, essas informações são fundamentais para que o médico tenha segurança na notificação e também, assim como Lyme, você iniciar o tratamento. Então, você não pode perder tempo nessa situação, né? O que diferencia, agora sim, né, aquela pergunta, o carrapato estrela, que é esse vetor, né? É o vetor, né? Dos outros tipos de carrapatos.
Ele não tem nenhuma peculiaridade muito especial, assim, ele tem normalmente um formato um pouquinho mais triangular, tal, mas ele é muito parecido com outros tipos de carrapato, e quando você identifica o carrapato em si, você pode enviar ele para a vigilância entomológica, né? Então você entra em contato com a vigilância sanitária e eles fazem a identificação do carrapato que fez esse parasitismo, né? E aqui em Santa Catarina tem uma equipe que faz essa identificação. Então, não tem como você identificar você mesmo, mas existe essa possibilidade de entrar em contato com a vigilância sanitária e pedir para fazer a identificação. É que nem eu fazer uma analogia com cobras venenosas e não venenosas. Antigamente, né, claro, que ajudaria. Eu estava aqui lembrando disso. A cabeça triangular, a quando cauda você vê uma cobra... Quem que vai parar para ver, né, doutor? E hoje em dia não é bem assim, né? Quantas cobras... As pessoas já nem veem o carrapato direito, não vão identificar. Ainda tentar identificar, reconhecer. Mas é interessante porque é o carrapato estrela, que é esse vetor específico. Pegou a fama de carrapato estrela, né? E ainda tem esse nome, né? Que é uma estrela. Enfim. E normalmente ele é pequenininho, mas depois que ele suga o sangue, ele vai ficando grande, vai ficando maior por causa do sangue, da quantidade de sangue que tem dentro. Então, nem isso tem como identificar, porque é pequeno, é grande, né? Porque varia no tamanho. Realmente. Os animais, eles estão também no grupo de risco de sim, os animais contrair também a febre fazem. maculosa? Sim, eles contraem e também ficam doentes, muitas vezes. Acontece a mesma coisa? Não é. Em alguns animais é mais grave, em outros animais é menos grave. Não é exatamente igual em todos os animais. E depois esse animal, ele acaba... As pessoas, né, vão, enfim, ter contato com ele, vão consumir, né, enfim, isso acontece, né? Existem outras formas de transmissão. Tem algum risco também? Não, pelo consumo da carne animal nunca vi. Já vi, por exemplo, relatos de transmissão por transfusão de sangue, por exemplo. A pessoa estar com a febre maculosa, outra pessoa recebeu o sangue e daí contrair febre maculosa. Ou transplante de órgãos também, eventualmente, né? Então, mas isso se faz... São casos bem esporádicos. Todos aqueles cuidados, né? Como é uma doença grave, né? Naturalmente que se ele morrer da febre maculosa, não vão doar os órgãos, porque é uma doença grave, é perceptível. A gente né? fez um podcast sobre doação, né? Bem interessante, está lá no... Agora pode acontecer assim, a pessoa está com uma febre maculosa e ela sofre um acidente e morre do acidente. Daí pode ser transplantado o órgão por não se saber que ela está com a... Mas isso é uma situação extremamente rara. Mas isso é uma aba. Tem relatado na literatura. Abriu uma aba aqui que teria que aprofundar. É um raio cair 2 vezes. Mas é verdade. A minha preocupação aqui, quando eu coloco essa questão do animal, né? Até não precisa ser o gado, mas às vezes um animal menor, uma ovelha, um frango. O frango pode... É muito comum, né? A nossa região aqui, ela tem muito esse hábito de inclusive, muita gente tem buscado isso como estilo de vida, né? Para ter o animal de uma maneira orgânica ali, criado no quintal e tal, né? Tem o risco de consumir esse animal, essa carne animal, e estar contaminado ou não se tem esse risco? Não teria essa forma de transmissão. Não transmite. Se você ingerir a bactéria, não vai acontecer Exatamente. nada. O que acontece é que ela tem que ser injetada mesmo na corrente sanguínea. Sim. Mas vale a gente lembrar que ele é um artrópode aracnídeo e que, como hospedeiro, pode ser aves, répteis e mamíferos. Então, se a gente partir dessa informação, a gente consegue identificar os potenciais hospedeiros dentre eles, né? Mas esta forma que você citou de transmissão não vejo. Só se ele sai do Agora, animal o carrapato, nesse hospedeiro infectado, e esse mesmo carrapato vira a identificar outra pessoa, aí sim a transmissão vai acontecer. São essas as doenças que surgem por conta do carrapato ou tem mais problemas que podem surgir? Febre maculosa, Lyme, né? Lyme. Tem, assim, inúmeras doenças que podem causar. E outra coisa que a gente... O carrapato sempre soou como um vilão, assim, né? Mesmo antes de se falar tanto em febre maculosa, eu lembro, assim, que a gente ouve... cuidado, vê se tem carrapato. Se tem carrapato, cuida, né? Porque às vezes ele vai no gado, aí vai para a folha, aí a folha, tu passa na folha, e sempre, né? A vegetação, enfim. Sempre ouvi isso. Não sei se é senso comum isso ou se é uma preocupação pertinente.
Realmente transmite doença, mas aqui no Brasil as doenças importantes do carrapato são essas duas mesmo. As outras... Mas tem outras doenças fora do Brasil que também podem ser causadas pelo carrapato. Inclusive doenças virais, né, Rogério? Transmitido, graves, inclusive, transmitida pelo carrapato, onde o vetor, né, é o carrapato. Doenças graves, causam encefalites virais, com paresias, dormência, insuficiência respiratória, graves, inclusive, e que é difícil o diagnóstico também. Né? Então, ele pode transmitir vírus, bactérias, protozoários. Então, é uma gama de patologias, de etiologias diferentes, cujo o vetor é o carrapato. Ou seja, tem que ter E se a gente cuidado. lembrar que nós temos 900 espécies, né, de carrapato, 70 no Brasil, aí você faz Espécie imagina pra caramba. A gente quantidade. tendo essas espécies e considerando a circulação de pessoas que tem hoje em dia, aumenta muito o risco de novas doenças serem introduzidas. Aí, Né? ó. Assim como a gente ter vetores mosquitos, por exemplo, circulando, também não é bom, porque tem um monte de doenças que podem ser introduzidas por causa disso. Isso vão acontecendo mutações, doutor? É isso que está querendo dizer? Não, as pessoas trazem mesmo a doença, a pessoa vem de um outro país, está com aquela doença, o vetor já está aqui. Sim, ele pega de uma pessoa e leva para outra. É isso? Só Exato. transfere o problema. Entendi. O cachorro, o gato, eles são também, principalmente esses que estão no sítio, solta o cachorrinho, vai, passeia, tal, volta para casa. Ele pode ser Nesse caso, sim. Um Se você risco. não tiver o cuidado adequado, né, de você utilizar, então, os antiparasitários adequados para esses bichos, eles podem se tornar um vetor para sua casa. Estando vai em pra área, dentro de vamos dizer casa. assim, área rural, como Isso, você citou. isso. É Sem mesmo dúvida. até áreas periurbanas, aqui a gente tem áreas que têm a mesma característica de área rural, né? Identificou o carrapato nesses animais, por exemplo. Tem que tratar. Como é que tira isso? Como é que se tem contato com isso para eliminar esse problema, mas também não criar um outro problema, não trazer esse problema para você? Você não deve esmagar o carrapato, né? Que você poderia estar espalhando, né, os ovos, né? Além de causar uma contaminação maior. Você teria que retirar ele inteiro. Então, normalmente, você colocaria uma luva, pegaria uma pinça e retiraria ele inteiro, tomando todo o cuidado para não... Difícil também, né, doutor? Para não destruir o carrapato ali na hora, né? sim, Daí depois você pode colocar num frasquinho com álcool, E alguma aí- coisa para matar ele, né? Ah, sim. Ou leva para identificação. Daí Devida. eles botam um frasquinho com álcool e Ultimamente leva para é bom, identificação. né? É bom. Falando em vacina, eu ouvi algo a respeito disso, assim, de que se estuda uma possibilidade de vacina para a prevenção da febre maculosa. Isso procede? Em que estágio Procede. está isso? Existem vacinas em estudo, né? E naturalmente que assim que elas estiverem liberadas, vai se ter uma noção de para quais tipos de população. Que não é uma doença em que todas as pessoas estão expostas, né? É uma doença em que existem populações bem específicas que têm um risco maior. Né? Então, é provável que Há grupos de risco. quando essas vacinas forem lançadas, vão ser lançadas para esses grupos de risco. Ah, sim. Mas ainda não estão na última fase de Mas estudo, estão em né? estudos. Estão em estudo Em ainda. fase de estudos. E como é doença imunomediada, então acredita-se que a pessoa que teve a doença febre maculosa, ela vem a ter anticorpos aí permanentes durante a vida. Ah, Certo. isso acontece também. Uma vez tendo essa doença, ela vai ficar imune a próximos casos de... É. Isso É mesmo. claro que, né, para chegar nesse ponto, a ideia aqui é prevenção mesmo, né? Mas é interessante saber, né, que algumas doenças acabam criando uma imunidade, né, para aquele Isso aí. organismo, né? Tem grupos, não existe perfil, né, de pessoa que esteja mais suscetível, mais vulnerável do que outras. Assim, ó, A gente falou Das doenças graves. imunossuprimidos. Vulneráveis à doença grave tem, né? Sim. Mas não que Sim, seja... mas não a adquirir a febre maculosa. Não, Não, adquirir aí qualquer não. um pode adquirir. Qualquer um É risco tá... qualquer um que esteja exposto a um ambiente propício para isso. Sim. Olha, quero agradecer a presença de vocês. A gente está finalizando esse episódio. Dr. Péricles, Dr. Rogério, mais uma vez, muito bem-vindos aqui, né? Eu acredito que a gente vai ter muitos outros assuntos para abordar aqui. Inclusive temos, né, alguns, Sim. né? A gente falou de gripe aviária, cogitamos, né, falar sobre gripe aviária, sobre outros assuntos que têm a ver com a área de vocês. Gostaria de deixar o espaço sempre aberto para que a gente possa trazer essas pautas, né? E espero que sempre de uma maneira preventiva, sempre seja possível, né, falar da prevenção.
Tá certo? Certo. Certo, Muito eu obrigada. Agradeço, né, o convite, saiba que da minha parte, acredito que o Dr. Rogério é a referência nossa aí, a gente está sempre disposto a vir aqui Muito bater um obrigada. bate-papo aí. Sempre muito importante. a presença Sem de dúvida, a gente vocês. agradece bastante o espaço, né? Realmente essa parte de prevenção é extremamente importante. E conhecer a doença, eu acho que é um ponto Sim, essencial, Fundamental. né, para você Sim. poder se prevenir. sim. Mais uma vez, muito obrigada. A gente também agradece a sua audiência e sugere que você compartilhe esse conteúdo também com quem você conhece nas suas redes. Agradecemos também os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. A gente fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!